Olá, começa agora o Reverso, o programa de TV dos estudantes de jornalismo da UFES. Por aqui você vai acompanhar o que acontece na nossa universidade. Quem anda pelo campus da UFES já reparou na grande quantidade de obras que estão sendo realizadas. As placas indicam que muitas são antigas e que já deveriam ter sido concluídas. A nossa equipe fez um levantamento e descobriu que mais de 30% estão atrasadas. E quem mais sofre com isso, claro, são os estudantes. Mais de 30% das obras gerenciadas pela Prefeitura Universitária estão atrasadas. No total, são 28 obras nos 4 camping da UFES. 9 estão fora do prazo. A obra com a situação mais preocupante é este prédio que fica no Centro de Ciências Exatas. Com investimento de R$ 970 mil, a obra de conclusão da segunda etapa do Laboratório de Física Química, iniciada em agosto de 2010, estava prevista para ficar pronta em maio de 2011. Mas, como podemos ver por aqui, a situação é muito diferente da que era esperada. Aqui, nós estamos no 3º andar, mas por todas as salas do prédio, a situação é praticamente a mesma. Convidados pela nossa equipe de reportagem, estudantes prejudicados com atraso na conclusão do prédio visitaram a obra. A aluna do 6º período de Química ficou indignada com o que viu. Eu sim me sinto desrespeitada, porque é realmente uma falta de respeito eles fazerem uma obra que já está em 2, 3 anos de duração e não está pronto ainda. E é uma coisa que a gente precisa, porque são várias turmas atendidas dentro de laboratório. E atualmente nós só temos 3 laboratórios, porque não somos só nós, alunos de Química, que usamos. São também os alunos de Engenharia, de Física também tem uma turma lá, Biologia, Oceanografia, Farmácia. Então são várias turmas que estão precisando desses laboratórios e a gente ainda não tem. A obra está parada por causa de um impasse entre a UFES e a construtora que venceu a licitação. Para a Comissão de Vistoria da Universidade, o prédio precisa de algumas correções. A construtora discorda e diz que já fez tudo o que estava estabelecido no contrato. Para o diretor do Centro de Ciências Exatas, um impasse só aumenta o prejuízo. Armando Biondo ainda afirma que a obra teve parte dos seus materiais furtados. Na época estava previsto um desembolso de R$ 965 mil, mas devido a esse tempo todo, a chuva, o problema no telhado, o esvazamento e as inundações que aconteceu lá e o roubo que aconteceu, eu acho que essa obra vai para 1.200 milhões por aí. Outro problema aconteceu no início de fevereiro. Um dos banheiros da Biblioteca Central da Universidade estava assim, cheio de goteiras. Dos 12 sanitários, apenas um permanecia funcionando. A situação gerou protestos de alguns servidores. Eles também reclamavam da falta d'água e da iluminação precária. Perto da biblioteca, encontramos mais atrasos. O prédio da pós-graduação do curso de Psicologia começou a ser construído em 2009 e ainda está desse jeito. Bem, aquele prédio, inicialmente, ele tinha sido projetado para ser implantado em outra área. Só que por causa de problemas, nós não tivemos a licença ambiental para a retirada das árvores dos locais que foram previstas a implantação da obra. Então a obra foi necessário o deslocamento do prédio. Cláudio Zanetti reconhece que muitas obras na universidade começam sem ter o dinheiro necessário para serem concluídas. Algumas obras são iniciadas, só que com parte somente dos recursos liberados pelo governo federal. Então essas obras já estão programadas terem início e serem paralisadas até que se adquira os novos recursos para a conclusão da etapa seguinte. Como cidadão, pessoa física, é um pouco de incoerência você iniciar uma obra que você não tem o recurso suficiente para concluí-lo. Só que a universidade, para a execução das suas obras, ela depende de recurso federal. Então, se a gente consegue somente parte do recurso, é preferível ter metade da obra que não ter nenhuma. O diretor do Departamento de Obras também diz quais são os atrasos que mais preocupam a Prefeitura Universitária. As obras que têm gerado mais preocupação
são as obras que impactam mais imediatamente na comunidade. É a obra do restaurante universitário de Alegre. A conclusão do restaurante universitário do CCS também é uma preocupação. A reitoria afirma que faz constantemente o monitoramento das obras e que o objetivo das intervenções é melhorar a estrutura dos campi. Um grupo de estudantes encontrou uma forma diferente de pressionar a reitoria da universidade a resolver o problema da moradia estudantil. 8 alunos de diversos cursos estão acampados em uma área próxima ao restaurante universitário. O local serve de moradia para os militantes do movimento Minha UFES Minha Casa. Estudantes do movimento Minha UFES Minha Casa acampam neste local que fica bem próximo ao restaurante universitário. O movimento começou em agosto de 2012, durante a greve geral da universidade. Quem nos conta sobre o início do protesto é Ronan Freitas, estudante do curso de audiovisual e militante da luta por moradia estudantil. O movimento começou no dia 1º de agosto, junto com as movimentações da greve, com acampamento próximo à tenda da greve, na frente da UFES. E tinha aproximadamente umas 30 pessoas com a pauta principal da moradia estudantil, né? Ronan reforça que a opção do grupo em morar na UFES é para que o movimento ganhe força e visibilidade. Ele fala ainda das conquistas e da dificuldade para dialogar com a reitoria. Durante a greve, por um longo período, durante vários atos, a gente estava percebendo que a gente não estava tendo retorno da reitoria. Então a gente decidiu tomar atitudes mais... que a gente entendeu que daria um retorno mais garantido. Então a gente resolveu fazer o acampamento, que seria uma forma de a gente pressionar mais. E a gente nunca conseguia reunião com o reitor, de fato. A gente só conseguiu reunião com o representante. Mas nada satisfatório com relação à moradia. A gente só... Com a relação ao pedido principal da moradia, a gente só recebe promessas de que vai ser feito em 2013. Outro aluno que compõe o movimento é Felipe Nascimento Gomes, estudante de educação física. Ele conta como entrou para o Minha UFES Minha Casa. Eu entrei para o movimento que luta por moradia aqui no campus tem aproximadamente uns 5 meses. E eu já conheci algumas pessoas daqui. No momento eu não estava em condições de pagar aluguel. Aproveitei assim, eu estava precisando e acabei entrando para o movimento, assim. O estudante falou ainda das dificuldades que o grupo enfrenta diariamente para morar no acampamento. Não é fácil viver aqui, é complicado, como vocês podem ver, muito mosquito, falta água, às vezes quando falta luz, ratos, já tivemos problema com ratos e muita exposição, não tem tranca, nossas coisas ficam... assim, porta aberta, não tinha porta, nós colocamos porta. Então, assim, condições precárias. Como se pode ver, o acampamento foi montado num lugar bastante insalubre. Mas, enquanto a moradia não vem, eles dizem que vão continuar aqui. O lugar foi cedido pelo DCE, já foi um sebo e estava sendo utilizado como depósito de papel. Nós ouvimos o Diretório Central dos Estudantes para saber da entidade qual o posicionamento em relação ao movimento Minha UFES Minha Casa. O DCE acha que é válida a luta, né? Toda a luta a favor do estudante é válida, só que no momento a gente não concordou em compor o movimento trazendo as barracas, né, aqui para a universidade, porque a gente acredita que primeiro a gente tem que discutir com os estudantes, fazer com que os estudantes entendam a real importância de que se tem uma moradia estudantil aqui hoje, porque a gente vê muitos estudantes que precisam da moradia, falando que preferem receber R$200 ainda de auxílio moradia do que morar numa moradia aqui na universidade. A pró-reitora de assistência estudantil falou sobre as políticas de auxílio aos alunos da universidade. A política dessa gestão é de auxílio moradia, mas a gente não está fechado a batalhar junto ao governo federal, junto às prefeituras, junto ao governo de estado, possibilidade de construção de prédios para se estabelecer as moradias estudantis. Então, nós precisamos de recursos externos para poder viabilizar a moradia estudantil. Enquanto isso, os militantes do movimento Minha UFES Minha Casa continuam isolados e vivendo em condições precárias. A pró-reitora não vê a curto prazo uma solução para o problema. Nós gostaríamos que esse problema fosse resolvido da melhor forma possível. De imediato, a reitoria não tem nenhuma solução.
Não, de construção de moradia de imediato nós não temos solução. Pouca gente sabe, mas as empresas de rádio e TV são concessões públicas e por isso devem cumprir com alguns deveres. Mas o que a maioria das pessoas também não sabe é que essas grandes redes nacionais de TV estão concentradas nas mãos de poucas famílias. Você sabe o que é uma concessão pública? Não. Para que serve? Qual a sua importância? Não sei. Não. Pelo que eu entendo, é uma autorização que o Estado dá para algumas empresas explorarem alguns serviços que sejam de utilidade pública, tipo rodovias, portos, etc. Qual a importância da mídia para você? Transmitir informações. Quase nenhuma. Quase nenhuma. A mídia apresentada na televisão, para mim, zero. Só alienação. Não assisto televisão. Como conseguir uma concessão de TV e rádio? Eu não sei como é que consegue. Concessão pública é uma autorização em que o governo transfere para a iniciativa privada a prestação de um serviço que é de interesse público. Por exemplo, a distribuição de energia elétrica, de água, as linhas de ônibus e a manutenção das estradas. A concessão ela é temporária e deve seguir as necessidades da população. O que pouca gente sabe é que as emissoras de rádio e televisão também precisam de uma concessão e que é o governo federal quem autoriza as empresas a utilizarem o chamado espectro de radiofrequência para exibição dos seus conteúdos. As emissoras são donas dos aparelhos, dos equipamentos utilizados para transmitir a programação, mas os canais em que elas operam são públicos e cada canal tem a sua determinada frequência, que só pode ser utilizada através de uma concessão pública. A autorização para o uso dos canais tem o prazo de 15 anos para as emissoras de televisão e 10 anos para as emissoras de rádio. Como toda concessão, depois desse prazo, ela precisa ser renovada ou não. Tudo vai depender do desempenho alcançado. No país, existem 5 grandes redes de TV. A Rede Globo, da família Marinho, o SBT, do Grupo Silvio Santos, o Grupo Bandeirantes, da família Saad, a Record, do Bispo Edir Macedo e a única empresa pública é a Empresa Brasileira de Comunicação. As 5 redes representam 938 veículos. Só a Rede Globo é responsável por 340, sendo a maior empresa de comunicação do país. O seu concorrente direto é o SBT, com 195 veículos. Aqui no Espírito Santo, a situação não é diferente. As afiliadas da Rede Globo e do SBT são as maiores do estado. A Rede Gazeta possui 19 veículos de comunicação e a Rede Tribuna possui 7. As concessões públicas de rádio e televisão obedecem à Constituição Federal? Obedecem no que diz respeito à distribuição das concessões. Há um grande descumprimento em relação à questão do conteúdo. Isso sim, o que está lá no artigo 221 da Constituição, praticamente não é seguido. E deveria haver um maior acompanhamento da sociedade em relação a isso e até do poder público, o que não acontece. O professor ainda fala que há uma falta de diversidade em relação aos conteúdos midiáticos. Um telejornal de uma emissora e você vai ver o telejornal da outra emissora, é muito parecido. Aí você vai mudar para outra emissora, também é muito parecido. O que acontece então, com essa concentração de conteúdos, há uma estandartização dos formatos. E as pessoas têm pouca diversidade. Qual é a importância da mídia para a construção social do cidadão? O cidadão não simplesmente como um receptor de mídia. O cidadão ele tem que ser um produtor. Para isso, ele tem que resgatar aquele papel do espaço público. Se antes ele ia para as praças discutir sobre os temas da cidade, ele também deveria fazer isso nos jornais, deveria fazer isso na televisão, deveria fazer isso no rádio. Então, ninguém debate mais. A gente recebe o debate pronto. Então, ninguém forma mais opinião. A gente acaba repercutindo opiniões de outras pessoas. Edgar Rebouças ainda comenta sobre a liberdade de expressão no Brasil. Vai de uma a pior. Caiu de 98 para 108. Se a gente tivesse o quarto e caísse para o 90º, aí sim era um grande alarme. Mas o Brasil, historicamente, é um país que desrespeita os direitos humanos. É um país que desrespeita o direito à informação.
E a concentração da mídia tem muito a ver com isso. Assim como o professor Edgar Rebouças, o coletivo Intervozes também luta por uma maior diversidade na mídia. É preciso criar novos mecanismos de modo que a TV, a radiodifusão brasileira, ela tenha um aspecto diferente. Então a gente precisa aprimorar cada vez mais, criando espaço que a gente chama de controle social, mas que é de fato espaço de participação social. A democracia, em qualquer lugar do mundo, ela precisa que as pessoas elas participem. Fortalecendo essa participação dentro do aspecto da democratização da comunicação brasileira, eu creio que a gente vai caminhar para um país bem melhor. Entendeu? Então, é um debate que o Intervozes, a nível nacional, está travando muito forte. E eu acho que esse debate também tem que ser provocado aqui a nível do Espírito Santo e a nível de Brasil. E aí, com certeza, nós vamos ter uma democratização, uma comunicação mais democrática nesse país. Nós procuramos o diretor do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Espírito Santo, mas ele preferiu se manifestar por meio de nota. Para José Carlos Correia, a produção de conteúdos locais e a quantidade de empresas no Estado é prova de que há pluralidade na informação. Na avaliação do diretor, o jornalismo local está aberto para ouvir a população, que pode até mesmo cobrar ações das autoridades na TV. No próximo bloco, os nossos repórteres vão mostrar que enquanto diversas salas vazias da universidade ficam com o ar-condicionado ligado, os estudantes da Biblioteca Central reclamam do calor. E ainda, uma pesquisa mostra que o Espírito Santo teve 170 salas de cinema. Agora você vai ver flagrantes do desperdício do dinheiro público na UFES. Enquanto a energia elétrica é gasta à toa, pois os aparelhos de ar-condicionado ficam ligados em salas vazias, os estudantes reclamam da falta de iluminação externa na universidade. Luzes acesas, janelas abertas, ventiladores ligados. O cenário é de uma sala de aula do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES. Tudo funcionando mesmo com as salas vazias. Mas o desperdício de energia não para por aí. O vilão está logo ali na parede, marcando 23 graus. Mesmo com as portas fechadas e as luzes apagadas, é possível ver os vidros embaçados em outra sala. A luz de LED também denuncia. Os aparelhos de ar-condicionado ficam ligados mesmo quando não há aula no prédio ED1, onde estudam universitários dos cursos de Arquivologia e Serviço Social. As cadeiras espalhadas mostram que a sala foi usada para estudos e o climatizador de ar esquecido, operando a 25 graus. Os estudantes parecem não notar. Eles deixam o local ao final de uma aula e passam pela entrada do prédio, que tem estampado o conselho. O aviso esquece de mencionar que a energia elétrica também deve ser conservada. Leandro é estudante do 5º período de biblioteconomia. Ele confirma que após as aulas vai embora e os aparelhos ficam ligados. O ar-condicionado fica ligado. As lâmpadas a gente mesmo apaga, o aluno mesmo apaga. Mas o ar-condicionado acaba ficando por conta, ligado. Os estudantes dizem que a tarefa de ligar e desligar os aparelhos é de um funcionário do centro. Eu acredito que tem uma pessoa responsável por ligar o ar de acordo com os horários das aulas, né? Só que às vezes acontecem desencontros e o ar-condicionado fica ligado e não tem ninguém na sala, muitas vezes acontece. Os universitários contam que nem eles nem os professores têm acesso ao controle remoto. E na hora de ir embora, a minha sala, a gente tem frequência de estar desligando as luzes. O ar-condicionado, o controle não está disponível para os alunos, então a gente não desliga, ele fica ligado. As pessoas não têm a disponibilidade de ir lá toda hora, ficar pedindo para desligar, ligar o ar-condicionado. Os estudantes do CCJE cobram providências para combater o desperdício de energia. Realmente a gente não tem controle sobre isso, né? Mas se por um lado falta controle no uso dos aparelhos elétricos na universidade, por outro parece não haver energia para iluminar o campus à noite. Próximo à biblioteca, há muita luz, mas no lado contrário, a escuridão toma conta das proximidades do pátio da reitoria. Os estudantes que precisam passar por aqui para chegar ao CCJE ou fazer o caminho contrário vivem o medo da insegurança dentro da universidade. De longe só é possível ver o vulto de quem caminha. Fica impossível saber quem é quem na penumbra. Sem alternativa, o universitário segue o caminho até sumir na escuridão.
Olha, eu passo aqui todo dia desde 2009, tá? E nada mudou. Para mim mudou sim, que eu tô com o joelho direito muito machucado pelo tombo que eu levei. E eu não sou a única, tem uma outra colega que perdeu os 2 dentes da frente por causa de um tombo no mesmo lugar. Carmen diz que precisa passar por um caminho mais longo para ir embora e evitar correr riscos. A gente fica dando volta, procurando o lugar mais movimentado, mais iluminado para poder passar. E quando eu saio sozinha, correndo. Ou você sai em grupo, tem dia que eu chego aqui e vejo que está muito escuro, eu não vou para a aula. Eu volto para casa, por medo. Medo mesmo. O dinheiro público que refresca as salas vazias poderia ser usado na melhoria da iluminação da universidade, aumentando a sensação de segurança e dando tranquilidade aos estudantes que passam por aqui. Com a ajuda de especialistas em energia elétrica, nossa equipe de reportagem fez os cálculos para saber o que pode ser feito com a energia elétrica que é desperdiçada todos os dias na UFES. Cada aparelho de ar-condicionado que fica ligado à toa por cerca de 2 horas lá no CCJE poderia ser utilizado para iluminar um poste com uma lâmpada de 250 watts por cerca de 12 horas por dia, num período de 1 mês. O diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas explicou que os aparelhos de ar-condicionado de todas as salas do CCJE são ligados e desligados no início e no final de cada um dos 3 turnos de aula todo dia. Ele reconheceu que a medida pode ocasionar em desperdício e garantiu que o método de controle será revisto. Então, gerou esse problema, mas a gente está tentando, solucionar na medida possível. Pode acontecer, realmente eu não tenho como dizer que não aconteça, de ficar, às vezes, ligado um período maior do que o necessário. Mas a gente está tentando, inclusive, refazer a rotina para ver se consegue diminuir esse tempo que ele está ligado sem ter ninguém ocupando. Gelson disse ainda que o CCJE tem atualmente todas as salas de aula com aparelhos de ar do tipo split. Então, sem dúvida, foi um avanço, mas traz algum problema que a gente está tentando solucionar e a gente está aqui para quando tiver alguém, se alguém vê a sala com o uso do ar que não esteja ocupada, vem aqui, ou telefona, passa aqui rapidinho, aciona o funcionário e ele vai lá desligar a sala. Por meio de nota, a reitoria informou que tenta sim evitar o desperdício. Já sobre a falta de iluminação externa, a administração diz que 400 lâmpadas e reatores foram trocados nos campi de Maruípe e Goiabeiras no segundo semestre de 2012. Marcada por altos e baixos, a história do cinema capixaba se confunde com o desenvolvimento do estado. Se hoje os cinemas estão restritos aos shoppings, até os anos 80 eles estavam espalhados pelo estado. No seu auge, o Espírito Santo teve 170 salas. É isso que mostra a pesquisa desenvolvida no Departamento de Arquivologia da UFES, que você vai conhecer agora. Hoje em dia, ir ao cinema tornou-se um hábito casual. Os filmes podem ser vistos a qualquer dia e praticamente a qualquer hora. Por isso, é difícil imaginar que já houve um tempo em que ir aos cinemas era um sinônimo de glamour, com direito a homens de terno e gravata, mulheres com chapéus e luvas e até mesmo padres que iam pessoalmente às salas recém-inauguradas para abençoá-las. A primeira exibição de pequenas projeções no Espírito Santo aconteceu em 1901, no Cine Teatro Melpomene, situado na antiga Praça da Independência, hoje chamada de Costa Pereira. Já em 1907, foi exibido o primeiro filme contínuo, ainda mudo, no Cine Éden. Ao longo das décadas, outros importantes cinemas surgiram, como o Cine Paz e o Cine Teatro Glória e Carlos Gomes. O auge do cinema, do hábito de ir ao cinema no Espírito Santo foi a década de 50, quando nós conseguimos contabilizar aproximadamente 170 salas de cinema funcionando em todo o estado. Ir ao cinema uma vez por semana, ter uma sala de cinema no bairro, na cidade, era um referencial, um sinônimo de modernidade. Eu comecei em 1955, quando inauguramos o cinema Jandaia, mas já naquela época eu já pensava já no comércio. E eu fui logo em seguida fazer o quê? Vender bala dentro do cinema. O cinema, nesse momento, era a porta para o mundo, daquela questão, daquele modelo norte-americano, a forma de se vestir, os cabelos, de se arrumar, o hábito de fumar
também, que as pessoas fumavam, porque viam seus artistas fumando nos filmes. Então o cinema ele tinha esse poder de inserção no cotidiano, como tem até hoje na questão do consumo. O cinema ele molda muito os hábitos das pessoas através da transmissão dos modelos passados pelos grandes filmes, pelos ídolos cinematográficos, por aí vai. E ali ficamos ali no cinema. E eu aproveitei aquele momento todo para aprender inglês. Aprendi tudo, até o jeito, a postura. Se você observasse, conviver com Steve McQueen, Paul Newman, Robert Redford, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Tony Curtis. Tem muita história para contar, a história que a gente viveu no cinema, vivenciou a Semana Santa, a melhor semana, a Vida de Cristo, passar um filme nos 2 cinemas ao mesmo tempo. Isso tudo a gente fez. Eu sei que dizer que eu aprendi muito com o cinema, muito. E até hoje sou apaixonado por cinema. Quando chega a década de 80, acontece uma transformação urbana nos grandes centros. O centro perde o seu valor simbólico, as pessoas começam a ter acesso à televisão, o milagre econômico leva a popularizar o aparelho de TV nas casas, a programação da televisão muda, os empresários começam a perder aquele público fiel de 800, de 1.000, de 1.500 pagantes para assistir um filme. Então, esse modelo vai mudar para o Kinoplex hoje que a gente tem dentro dos shoppings, e as pessoas começam, os exibidores começam a substituir sua atividade econômica, a vender esses espaços para banco, igreja, que é uma pena, porque esses espaços hoje poderiam ser importantes pontos de cultura para o teatro, para o cinema, principalmente na cidade do interior. O primeiro filme produzido em solo capixaba foi Bang Bang, do cineasta Ludovico Persice, que estreou em 1926 na cidade de Conceição do Castelo. Um detalhe curioso é que ele foi feito com uma câmera criada pelo próprio Ludovico, o aparelho Guarani. Ao longo desses quase 87 anos de história, o cinema capixaba já revelou cineastas, conquistou prêmios importantes e pôde se desenvolver também com o apoio do governo. Mas o que falta para o cinema capixaba despontar de vez? No nosso caso, dentro dessa questão da indústria, você tem a produção e você tem a distribuição. O problema do cinema no Brasil é distribuição. O meu longa, o Entreturnos, o objetivo é que ele esteja em cartaz no Cinemark e no Kinoplex. Então, para isso, eu preciso fazer um acordo com uma distribuidora. E isso é complicado. Termina agora o Reverso. Quer nos acompanhar? Basta curtir a nossa página no Facebook. Até a próxima. Tchau!